A gente está na iminência de um feriado prolongado, a gente vai poder ficar alguns dias em casa, a gente vai poder descansar um pouco. E a minha proposta de hoje é que a gente reflita acerca de quão harmônico está a nossa relação entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Por que eu falo isso? Algumas coisas que podem servir de alerta. Por exemplo, quando chega na segunda-feira, eu fico contando os dias até chegar ao final de semana. Eu tenho me visto muito ansioso, contando desde a semana passada as horas, os minutos e os segundos para que esse feriado chegue, para que eu possa descansar ou para que eu possa passá-lo deitado na cama sem fazer absolutamente nada. Eu não sei viver o feriado, eu fico ansioso para que acabe logo, para que eu volte ao trabalho, porque aí eu me dou conta de que eu estou vivendo só para trabalhar. Eu acho que esses são alguns sinais de alerta que vale a pena a gente considerar. Eu tenho falado muito sobre a questão da qualidade de vida, a questão de ser possível, sim, ter felicidade no trabalho. E uma das coisas que a gente vai considerar é exatamente esse nível de harmonia, né? Na verdade, sim, o ideal é que eu consiga usufruir dos momentos em que eu possa viver a semana, usufruindo de cada dia, sem uma ansiedade mais importante, desejando que essa semana aqui acabe logo. E o ideal é que eu faça a mesma coisa em relação ao final de semana, ou seja, eu não devo ter medo da semana, mas eu também não devo ter medo do final de semana. O ideal é que a gente possa se fazer, se dar, se premiar com algumas coisas interessantes ao longo da semana. Exemplo, uma vez por semana que seja, uma vez por mês, no meio da semana eu resolvi sair, eu fui para o cinema, fiz alguma coisa interessante, porque isso pode tirar a sensação de que a semana serve apenas para as obrigações. Eu tenho falado muito sobre isso, resgatar a minha identidade em relação ao meu trabalho, eu posso redesenhar o meu trabalho de modo que o meu dia de trabalho não seja um dia tão difícil, tão enfadonho e tão pesado. E para isso eu preciso repensar a natureza do meu trabalho e também o modo como eu me relaciono com ele. Eu posso também, no meu final de semana, aproveitar para me desligar das coisas do dia a dia, viver um pouco, descansar um pouco. Mas eu não sei se é interessante eu passar o final de semana absolutamente sem fazer nada, porque eu sei que a minha semana vai ser muito difícil. Então, na verdade, o ideal é que a gente possa viver um pouco a cada dia das nossas vidas. Quando a gente acostuma com um ritmo de trabalho muito intenso, a gente tem dificuldade de parar. Mas também quando a gente acostuma com um ritmo de intensidade de emoções muito intenso, a gente tem muita dificuldade de ficar com aquilo que é comum, com aquilo que é ordinário e que na verdade é aquilo que compõe a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso dia a dia. Então a minha proposta é que a gente sim usufrua do feriado, descansando, podendo acordar um pouco mais tarde, fazendo coisas legais e interessantes, mas se preparando para não maldizer a semana seguinte, principalmente considerando o fato de que é a semana seguinte que vai estar permitindo que a gente tenha esse feriado, né? Então que a gente possa se dedicar a viver e a aproveitar. E aí a gente tem que constantemente se perguntar se a gente está vivendo da melhor forma que a gente pode, se a gente está investindo em qualidade de vida, se a gente está investindo nos nossos relacionamentos, se a gente está investindo em atividades prazerosas, em atividades saudáveis. Uma dica, gente, tudo aquilo que é saudável me deixa melhor depois de fazê-lo. Tudo aquilo que não é saudável é aquilo que me consome, é aquilo que me angustia, é aquilo do qual eu tendo a me arrepender depois. Então, assim, bom feriado para todos nós.